Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal acatou nesta quarta-feira liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao governo federal a adoção de diversas medidas para conter o avanço do novo coronavírus nas comunidades indígenas. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 709, foi apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com 6 partidos políticos, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PT e PDT. Em audiência virtual, parlamentares da Comissão Mista do Coronavírus questionaram representantes do governo sobre as medidas que serão adotadas. A taxa de letalidade do vírus entre os povos indígenas tem sido maior que a taxa de letalidade na população em geral. Um dos fatores relacionados pode ser a questão nutricional. Neste contexto, merece destaque a suspensão de entrega de cestas básicas em terras indígenas, que não tiveram sua demarcação concluída. Eu vi o senhor fazendo um comentário, o Robson fazendo um comentário sobre a questão da alimentação. Aqui, no caso, nós estamos focando naqueles que não têm a terra demarcada concluída, a demarcação concluída. Como tem sido a abrangência do fornecimento de alimentos, bem como de materiais de higiene e limpeza, produtos importantes na redução do contágio pelo coronavírus nas aldeias indígenas. A decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que determina que a CESAI, Ministério da Saúde, cria ambientes protetores, né, áreas de tampão de proteção, que venha a proteger as comunidades indígenas aldeadas. Então, como é que vocês vão fazer? Que resposta a CESAI dará ao Supremo Tribunal Federal pela decisão de ontem? O representante do Ministério da Saúde negou que haja subnotificação de casos de Covid e que a taxa de mortes nas aldeias sejam maiores que na população em geral. Ele reconheceu que o Ministério da Saúde terá dificuldades de cumprir sozinho algumas exigências da decisão do Supremo, mas garantiu que o governo cumprirá todas. Essa é uma decisão que nós vamos cumprir, sem nenhuma dúvida, sem titubear, mas a gente também vai precisar de outros órgãos, né? Particularmente a FUNAI e outros órgãos aí que a Casa Civil, o GSI, nos orientar. Nós vamos estar prontos para compor essa força-tarefa e agirmos. Então, de que forma a CESAI especificamente vai agir? Liberando ainda mais materiais de proteção individual, EPI, álcool e todos aqueles materiais necessários, por exemplo, para desinfecção de veículos, aumentar a necessidade. Precisamos aí de mais profissionais para atuar nesse jogo. É importante dizer que muitos profissionais da CESAI hoje, cerca de 10%, está afastado por ser grupo de risco ou outras comorbidades. Enfim, vai ter um plano agora, nesse plano foi reestruturado, como eu disse, em nenhum momento houve ausência de plano ou de ação. Na mesma linha, o representante do Ministério da Justiça garantiu que a FUNAI irá cumprir a determinação da Justiça. Em atendimento à determinação judicial, nós providenciaremos as instalações dela. E essas instalações, muitas vezes, elas decorrem de não ter sido instaladas, porque muitas dessas terras indígenas, de índios isolados, elas têm a própria proteção natural, seja por rio, seja por montanha. Na verdade, não vejo tanta efetividade assim dessas barreiras, por isso que a FUNAI não havia instalado ainda. Segundo o governo, foram confirmados pouco mais de 16 mil casos de Covid-19 entre os indígenas que vivem em aldeias, e há outros 1.000 casos suspeitos. 287 índios morreram no levantamento apresentado pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.